E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. E Champions League's back, rapaziada. Quanto tempo a gente não cobre uma Liga dos Campeões? Verdade é que foi um momento muito simbólico pro nosso próprio canal aqui. A primeira temporada que o nosso canal foi aberto, a gente estava disputando a Liga dos Campeões, é claro. Não foi uma das melhores temporadas do Tottenham também, diga-se de passagem. A gente foi eliminado nas oitavas de final da Champions pro Milan, do jeito que foi, uma temporada bem caótica, querendo ou não. E depois de 2 temporadas praticamente a gente tá de volta. Por merecimento, complicado, né, rapaziada, dizer por merecimento. A gente ganhou a Europa League e teve o direito de disputar a competição agora. É importante para o clube, é importante para a torcida, para a instituição. Tottenham sempre vai ser. Mas a verdade é uma, né, rapaziada? É claro que a gente vem frequentando recentemente mais edições da Liga dos Campeões, só que a gente é um time que não tem muita história dentro da competição. Tudo bem, muitos vão falar, pô, recentemente, que já não é nem tão mais recente assim, o Tottenham chegou numa decisão de Champions, e chegou com méritos naquela decisão. Mas assim, é muito pouco se você compara os times que lá estão, times campeões, times que têm mais repertório dentro da competição. A gente não é um dos grandes e nem um dos favoritos. Eu falei a minha opinião quando eu analisei os nossos jogos que a gente vai ter. Tudo bem, alguns acham que são jogos fáceis. Eu acho que não é pra tanto. Eu acho que tem que ser um pouco mais pé no chão, porque as pessoas não levam em consideração que o Tottenham tá começando um novo trabalho. Por mais que tá indo bem, querendo ou não, é muito recente. Então pode acabar acontecendo surpresas, decepções. Faz parte de uma temporada que você tá vindo de uma reconstrução com um novo técnico, com novas ideias de jogo. Porém sim, o início anima. Anima pra caramba. Como que não vai animar, né, rapaziada? Tá jogando bem pra caramba a Premier League. Teve uma derrota. Como eu falei, as derrotas vão acontecer pra um grande time também que tá lá em cima, que é o Bournemouth. E agora Tottenham e Villarreal. Assim, um adversário, cara, propenso pra gente conseguir os 3 pontos. Claro, dentro da nossa casa. Os jogos dentro da nossa casa vão ter que ser o diferencial nessa fase de grupo se a gente quiser alcançar boas posições, né? Terminar melhor colocado. Porque assim, o Villarreal, tudo bem, é uma equipe em tese inferior a gente. Só que vem de um bom início também de La Liga. Tem que ser colocada essa questão, com bons jogadores que lá estão agora. Contrataram o Partey, que estava no Arsenal. O Nicolas Pepe, que era do Arsenal, também está jogando bem lá. Então assim, tem jogadores que pode ferir a gente se a gente não tiver numa noite bem concentrada. Mas eu acho que a atmosfera do Tottenham Stadium vai jogar muito a nosso favor. A gente, quando jogou a Liga dos Campeões, a gente viu que era uma atmosfera muito diferente. Então eu acredito mais na nossa vitória, que a gente possa sair vitorioso nessa partida por causa disso. Porque o estádio compra a competição, apoia o time, e tem que ser assim, cara. Porque como eu falei, o Tottenham não é um time que vai frequentar consecutivamente toda a temporada a Liga dos Campeões. E a gente tem que fazer os 3 pontos, cara. Os 3 pontos são fundamentais para você já dar uma largada melhor na competição. Até porque depois os próximos jogos vai ter jogos difíceis, jogos complicados. Mônaco, querendo ou não, é um jogo difícil, ainda mais jogando lá na França. Paris Saint-Germain não precisa nem dizer. Borussia Dortmund, apesar de ser o time mais fácil que a gente pegou do pote 1, é o Borussia Dortmund, ainda querendo ou não, tem mais história do que a gente na Champions, apesar dos times serem parelhos. O nosso pode ser até um pouco superior ao deles, mas tem que tomar cuidado, né, rapaziada? Eu acho que vocês entenderam. A gente ficar com os pés no chão na Champions e não achar que vai ser tudo isso que os caras estão comentando. Não, pela tabela do Tottenham o time vai terminar entre os 8, vai se classificar direto. Calma, cara, a minha perspectiva é um pouco pé no chão. A gente se classificando entre os playoffs tá bom demais. E aí depois é jogado, tem que jogar. Vamos ver o que vai acontecer.
Rapaziada, não existe histórico do confronto entre Tottenham e Villarreal. Vai ser o primeiro jogo dessas duas equipes. Então algo muito bacana saber quem que vai conseguir essa primeira vitória ou até mesmo empate no primeiro jogo. Cara, e agora a gente precisa passar a escalação. Tá difícil, cara. Sinceramente, tá difícil acertar a escalação do Thomas Frank. Isso, na minha opinião, é bom. É muito bom, porque não é previsível. A partida contra o West Ham, pô, chave na esquerda. Dava pra se imaginar porque o jogador já puxou algumas vezes ali nos times que jogou, mas todo mundo cotava ele como meio campista. Ele sacou o Bentancur, que parecia algo difícil de se fazer, e colocou o Bergvall, que, pô, deu uma dinâmica do caramba. O Bergvall é um motor no meio campo do Tottenham, ele puxa o time, querendo ou não. E o Bentancur também, claro, faz isso, mas com menos qualidade, né? O Bergvall tem mais qualidade para fazer isso do que o Bentancur. Só que a gente não sabe se ele vai querer ir com um pouco de ímpeto mais defensivo. Se quiser ir um pouco mais defensivo, vai ter que tirar o Bergvall, na minha opinião. Mas acho que precisa ver, cara. Não dá pra ficar falando aqui o que pode acontecer ou não. Só quando sair a escalação a gente vai saber. Mas o time é esse, rapaziada. Vicário no gol, não tem como. A nossa zaga titularíssima. Titularíssima, essa é a zaga. Se não acontecer eventuais... Não vou nem tocar no nome aqui, que dá má sorte. Pedro Porro, Romero, Van der Ven, Spence, que jogou pra caramba contra o West Ham. Merecido ele ter ganhado essa vaga do Udogie. Acho que o Udogie agora... o Udogie, não vai dar pra você não. Cara, o meio campo, praticamente o meio campo que foi contra o West Ham. Deu certo. Só que, nem eu falei, a gente não sabe se ele vai querer ir com esse ímpeto defensivo. Mas Bergvall no meio campo, Palhinha jogando pra caramba também. E o Sar não precisa nem dizer, né? Talvez é o melhor jogador da temporada até agora. Pelo que tá jogando, desempenho dentro de campo. E fazendo muitos gols, cara. São 6 gols, acho que até o momento. Nessa temporada, contando pré-temporada também. E tudo mais. Legal, né? E aí a gente sobe pro ataque, cara. O ataque, ele pegou um pouco de surpresa a gente na partida contra o West Ham. A gente achou que, cara, até o titular a gente já sabe que não vai ser, porque ele não tá inscrito na Champions. Solanke, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não tá recuperado. Thomas Frank falou que não falta muito, mas, né, é uma ausência querendo ou não. Então o nosso ataque praticamente vai ser esse. Xavi Simons na ponta esquerda, como foi contra o West Ham. O Richarlison agora ganhando a posição novamente. Colomwani acho que não. Acho que ainda não. Tá escrito. Mas não, para momento não. E na ponta direita, Kudus. Não tem como ser diferente. Jogando muito bem também. E cara, esse é o time. E se você olha no papel, pô, é um time que dá, cara. Dá pra ganhar, né? A questão é essa. Só que tem que jogar futebol, tem que manter o pé no chão, humildade sempre. Que Champions League pode ser o adversário mais fraco, não tem nada a ganho. Por mais que seja na nossa casa, pés no chão e humildade, que esse Tottenham tem potencial pra ir muito longe. Só não vê isso quem não quer. Rapaziada, quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. E quem puder ser membro do canal, rapaziada, um membro, apenas um membro pra gente bater nossa meta. Vamos lá, fazer o canal crescer e manter ele no topo cada vez mais. Até a próxima e fui!